Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast PodP Palavras com Educação. Olá, eu sou Patrícia Cardoso e se você está nos assistindo pela primeira vez, corre lá e nos segue, @Palavras com Educação. No episódio anterior, nós conversamos sobre um tema super importante, que é a educação antirracista. E hoje a gente vai conversar com uma convidada super bacana e ela vai tratar do tema pensamento computacional, um tema que está presente na nossa BNCC e muito importante dentro das nossas escolas. Eu sou Diana Schneider e neste episódio, então, como a Patrícia falou agora há pouco, nós vamos explorar como o pensamento computacional ele pode ser desenvolvido e articulado na educação básica. Hoje nós vivemos em um tempo onde as tecnologias estão muito presentes. E quando a gente fala de pensamento computacional, logo a gente vem na nossa cabeça o computador, né? Mas isso não reflete o que é o pensamento computacional. Então, o importante é nós trabalharmos dentro da escola para desenvolver esse raciocínio voltado para as tecnologias, esse raciocínio lógico. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, eu vou apresentar a nossa super convidada, que é a Ana Paula. Ana Paula, seja muito bem-vinda a esse episódio do PodP Palavras com Educação. Muito obrigada pelo convite. Agradeço as duas, Patrícia, Diana. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigado, Ana. Então, a Ana Paula é professora há mais de 15 anos, hein, Ana? Técnica em informática, é mestre em tecnologias educacionais em rede, também é neuropsicopedagoga e psicopedagoga, atuando com robótica educacional e pensamento computacional na formação de professores. É pesquisadora na área de educação especial, desenvolve estudos e práticas com tecnologias para a educação, tanto plugadas quanto desplugadas. Nossa, Ana, que currículo, que trajetória! E a gente está aqui na expectativa e tenho certeza que quem está em casa também, né, vai querer te escutar, porque é um tema que ele é presente, que ele é importante, mas às vezes a gente confunde, né? O que é o pensamento computacional? E hoje tu vai poder nos esclarecer. Claro, perfeito. Bom, falando então já da parte do pensamento computacional, a gente consegue, né, identificar, como você mesmo, né, nos trouxe, que não seria relacionado somente à parte do computador. Hoje o pensamento computacional, eu costumaria dizer que seria uma estratégia. É uma estratégia que nós utilizamos durante o nosso dia a dia, mas ele passa de uma maneira muito desapercebida. Trazer o pensamento computacional aliado ao nosso currículo, ao nosso cotidiano principalmente, é muito importante e claro, né, tem se falado muito atualmente na BNCC. Vamos trazer talvez um exemplo, né, para ficar um pouco mais claro. Com relação, então, à parte do pensamento computacional, eu costumo até brincar, né, que é fritar um ovo, né? Então, primeiro tem todos os seus passos, nós temos um problema a ser resolvido. Isso acontece muito no nosso cotidiano, né? Nós temos uma solicitação, uma solução a ser efetuada e nós vamos desmembrando em pequenas partes, né? Então, vamos decompondo ela até a gente conseguir realmente chegar ao nosso resultado final. Mas para isso a gente vai identificando pontos lógicos, né, estratégias, o que funciona, o que não funciona, trazendo abstração. E por final a gente tem então o nosso famigerado algoritmo, que quando a gente fala em algoritmo já logo vem na nossa cabecinha também, né, a questão da programação. Ana, então, seja muito bem-vinda. Queria que tu compartilhasse com a gente também, assim, qual que é na tua percepção, assim, qual que é a importância do pensamento computacional para a educação básica nos dias de hoje? Bom, se faz total sentido, se faz necessário trazer o pensamento computacional para dentro da educação básica, devido, né, às soluções que nós precisamos ter para os nossos estudantes. Primeiro, quando a gente traz uma resolução de problemas, uma dada situação, a gente consegue trazer um raciocínio lógico no qual ele vai poder atuar em diversas áreas, né? Muitas vezes as pessoas conseguem relacionar mais o pensamento computacional e o raciocínio lógico com a parte matemática,
né? Mas esquece também que, às vezes, para poder fazer uma boa redação, ele precisa ter uma lógica, né? Uma congruência naquilo que ele está fazendo. Na parte histórica, né? Tem todo um sentido de linha do tempo. Cronologia. Exato. Então, às vezes, se faz importante, mas também amedronta um pouco os professores, né? Nos últimos tempos, eu e a Patrícia, nós estamos trabalhando, né, com algumas formações de professores, e o que se traz é muito o desconforto, né? Ai, como que nós vamos trabalhar isso? O que que é o pensamento computacional? Como eu comentei, são 4 pilares, basicamente, dentro do pensamento computacional. Então, a gente traz, né, o problema em si, depois decompõe, identifica os padrões, né, a parte da abstração, e aí, por fim, se faz o algoritmo. Então, como se fala computacional, já vem na cabeça, a gente vai ter que trabalhar com computador, né? Então, vem aquele desconforto. Mas, na verdade, conversando com os professores e fazendo algumas metodologias, eles conseguem identificar que o próprio pensamento computacional está inserido de uma forma, assim, quase que não muito clara, né? Mas dentro do plano de aula dele. Perfeito, perfeito. É isso. Ana, hoje, quando a gente fala no pensamento computacional, e ele está presente, né, lá dentro da escola e dentro da sala de aula, alguns professores, como tu disseste, associam a tecnologia, né, associam ao computador. E aqui tu trabalha tanto plugado quanto desplugado. Tu poderia explicar para a gente qual é a diferença de um e de outro? O que é o plugado e o que é o desplugado? Existe a possibilidade de nós, professores, trabalharmos o pensamento computacional sem ter um computador? Sim, sim, é bem possível. O primeiro desconforto vem das escolas, por mais que seja tudo muito lindo, né? Nós temos internet, recebemos kits de computadores, né? Hoje muito tem se falado também a robótica, que se faz uma associação muito forte, né, questão do pensamento computacional. A maioria das escolas, eles não têm um notebook, um computador. A estrutura, exato. A parte tecnológica, se tem ali uma internet que muito poucos usam ali dentro da escola, mas não se tem o acesso à tecnologia de fato. Então, quando a gente trabalha a robótica ou o pensamento computacional de uma maneira desplugada, dá mais conforto, né? Então, existem N possibilidades de se trabalhar, pode ser feito tabuleiros, outros tipos de jogos, né? Orientações por cards também, e a questão do plugado, ele vem exatamente no contexto de usar, né, algo conectado à tomada, né, precisa da energia, né, em si. Não precisa até nem ter a internet, mas no mínimo ele ser realmente conectado, um equipamento. E o desplugado vem a ideia e muitas vezes como é que eu vou dizer para vocês, um desafio, né, de como trazer aquele mesmo contexto, desenvolver com as mesmas habilidades e competências com aquela atividade desplugada. Né? Então, pode ser por um card, por um jogo, por uma simples atividade também, né? Às vezes que precisa de passo a passo. Eu brinco, né, que a gente pode trabalhar pensamento computacional até com uma receita de bolo, né? Então, na própria culinária ali que a gente pode estar efetuando uma atividade, né, com eles. Então, existem várias possibilidades, né? Então, se faz uma forma mais, digamos, mais afetiva, mas também não se pode se dizer assim, eu não consigo aplicar o pensamento computacional. Aproveitando o teu gancho, quando tu dá o exemplo do bolo, né? E aquele professor que não tem a familiaridade ainda com o pensamento computacional, como ele pode começar? Como ele pode se aprofundar? Como ele pode dar esse primeiro start em relação a esse tema? Ou essa prática para a sala de aula? Tu teria, assim, alguma sugestão para ele? Para esse professor? Sim, sim. Primeiro eu penso assim, claro, como é um termo que realmente a gente acaba desconhecendo e por mais simples que ele pareça ser, ele tem vertentes que se aprofundam, né, dentro do tema pensamento computacional. Então, seria importante, em primeiro momento, o professor também entender o que são os pilares do pensamento computacional, né, bem essa parte teórica, né, a gente tem diversos pesquisadores dentro da área, o termo em si, ele surgiu com Wing em 2001, 2006, também não é nada de muito tempo.
Mas o pensamento em si, ele já surgiu lá desde a época de 1980, e nós temos vários pesquisadores, né, que trazem o uso do pensamento computacional, muitas vezes voltado para o cotidiano. Então, seria interessante, daqui a pouco, começar a fazer esse estudo, entender um pouco do conceito, que eu acho que é importante, porque nas minhas práticas eu percebo isso, que quando a gente traz aquela clareza do que é o pensamento computacional, às vezes, nossa, a gente já fez, né? A gente conseguiu fazer, né? E nesse seria o primeiro toque. O segundo é explorar esse mundo, já ver a sua própria prática. Olhar lá na sua própria prática e identificar, nossa, eu consigo já trazer para os meus estudantes aqui a primeira parte, a decomposição. Aqui a gente já consegue ir distribuindo. E claro, é bem importante lá no final fazer uma avaliação, ver se os estudantes conseguiram compreender com aquela tarefa, a partir daquela metodologia. Eu acho que é bem importante. E um terceiro, que aí eu ouso em dizer, explore. Né? Eu acho que tem que explorar exatamente a parte digital, porque tira o medo, né? Não é porque tá ali, tá conectado à internet, as informações elas vão aparecer pra gente conforme a gente deseja, né? Brinque um pouco com a inteligência artificial também, né? Use aí as IAs, dê uma navegada, tem vários sites assim que são baratos, ou às vezes que não tem custo, né? Exatamente, tem o code.org, por exemplo, é uma plataforma gratuita, tem vários, lá tem a hora do código, joguinhos, né, que a pessoa já vai ali fazendo pronto, depois tem, por exemplo, opções para ir fazendo o seu próprio, a partir da sua própria metodologia, talvez uma temática que ele gostaria de trabalhar, né, com seus estudantes, vai desbravando, né, isso é só um exemplo, mas tem o Scratch, que é muito utilizado também, e se façam brincadeiras, né, eu gosto muito, isso eu fiz agora também na minha dissertação, da Tecnologias Educacionais em Rede, eu trouxe esses dois contextos, né? Eu trouxe a formação de professores, trazendo que isso não é tão trabalhado, né, nos últimos anos nas formações de professores, os usos dessas tecnologias, e eu me coloquei como desafio fazer um material para que os professores pudessem ensinar astronomia de forma plugada e desplugada a partir da programação. E eu disse, Olha bom, que interessante. e eu pensei, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer uma coisa dessas, né? Aí, analisando todo o contexto, né, fazendo as minhas pesquisas, eu consegui fazer lá no code.org alguns exercícios de movimento, né? Translação, rotação, fases da Lua, né? Alguns exemplos. Gravidade também, né? Diferenças gravitacionais em diferentes planetas. Mas aí foi fácil para mim, que já trabalho, né, técnica informática, toda aquela situação que para mim é bem disruptivo. Mas e como fazer isso para daqui a pouco possa ser trabalhado, sei lá, num outro lugar, né, que não consiga? O que às vezes tem escolas que às vezes não têm nem acesso à internet, por exemplo. Exato. Né? Não chega, ainda não chega. Como é que eles, dentro aí da tua dissertação, né, que pelo jeito foi super inovadora, como é que ele poderia fazer isso nesse contexto onde a internet não chega? Exato, e eu fui pensando, a primeira coisa, assim, até foi engraçado, eu disse, nossa, pensei lá no pessoal, lá no Amazonas, né, lá no meio, assim, realmente, assim, do nada, passando aquelas escolas que a gente acompanha, claro que tem essas realidades muito mais próximas a nós, né, mas eu fiz essa questão de dar essa viajada, e eu me imaginei, eu disse, e agora, esse professor, será que ele conseguiria fazer uma transposição daquilo que eu estou fazendo no code.org para algum outro meio? Aí o que eu fiz? Eu desenvolvi um tabuleiro grande, falando sobre vários contextos ali, avança, retorna, né, para ir trabalhando essa parte lógica. E aí depois, claro, conforme ia atingindo alguns lugares, né, ele recebia algumas tarefas, né, ou tinha algumas identificações por cartas. Esse foi um. E num outro foi uma espécie de tabuleiro também, mas a pessoa só imprimia uma folhinha e tinha um desafio, por exemplo, pegar um astronauta, fazer uma volta e chegar até um outro ponto. O que trabalhou aqui? Coordenadas, né? A orientação, depois tinha o sistema da Lua também. Então foi assim, o meu maior desafio foi
pensar no formato digital, as habilidades, as competências, mas que quem fosse fazer do desplugado não se sentisse que também não tinha conseguido atingir. Excluído. Exato, exatamente. Esse é um cuidado que a gente precisa ter também, né, em relação quando a gente leva a questão da tecnologia, né? Tu falaste antes sobre a questão do Scratch. O Scratch, ele também é muito, ele é muito lembrado às vezes, né? Quando a gente fala em tecnologias, a gente fala em pensamento computacional, que a gente fala às vezes em jogos, e dentro da linguagem da educação, é uma dos pontos que principalmente aparece logo no início. Mas tu trazendo essa outra ferramenta que tu traz, que tu desenvolveu, né, que tu se aprofundou, isso também é um olhar muito interessante, né? Quando tu olha para a astronomia, talvez um contexto totalmente diferente. Mas tu imagina que experiência fantástica que deve ter sido isso. De trazer esse olhar, de vivenciar essa experiência, né? E de pensar nos dois mundos, né, Ana? Tanto do conectado quanto do desplugado. Muito legal. Compartilha com a gente também essa dissertação para que a gente Sim. possa Claro. E compartilhar. daí dentro também tem todo o caderno, né? Inclusive trazendo o que eu vou trabalhar ali das habilidades da BNCC, a temática Uhum. da aula, a introdução, toda a orientação para o professor. Eu sempre tive, assim, um cuidado, acho que deva ter sido todas as coisas que eu já fiz, né? Que eu já trabalhei, voltadas à parte da formação do professor, né? Para tirar essa insegurança. Nossa, estou trabalhando com algo novo. Né, tô ali com coach.org, como eu faço? Eu trago bem o passo a passo, bem contextualizado, como que eu faço ali a organização, porque são blocos, né, eles se encaixam que nem o Scratch, o mesmo formato, são blocos coloridos, que eles são separados por categorias, e só que tem um diferencial. O Scratch, por exemplo, a gente pode trabalhar todo o contexto dele, fazendo a lógica pelo português, né? Então, faça isso, inicie aquilo e tal. Mas já no Code, a gente também consegue trabalhar ele no formato português, mas no meu trabalho eu desenvolvi em JavaScript. Uhum. Então também tinha o outro viés da linguagem, né, da programação, né? Então ali na linguagem de programação, a pessoa está colocando uma coisinha abaixo da outra, mas para o professor também não se sentir constrangido, eu tive um cuidado. Eu coloquei um pré-código. Daí poderia ir colocando coisas mais voltadas à lógica, né? Os blocos lógicos. E no final tem um gabarito também para conferir, para ver se está tudo certo. Então tem uma versão completa e uma versão para o professor, né? Inclusive trazendo os contextos do que significa aquela parte toda da aula, né? Que vai sendo trabalhado com o professor. Que legal! E aí, com a parte do Scratch, eu até tenho feito agora muitas pesquisas, né, trazendo principalmente a parte desplugada, porque nós estamos enfrentando muito forte mesmo essa parte na formação de professores. A principal reclamação é, nossa, mas lá na minha escola não tem, né? O que eu vou fazer? Como que eu vou deixar de fazer essa prática? E eu percebo que o curso também não pode ser em vão, né? E então eu brinco assim, tá, vamos fazer desplugado, mas eu quero que vocês também saiam da zona de conforto de vocês e vamos para a parte tecnológica, né? Vamos desbravar esse mundo aí para vocês verem que não tem muito, né? E tem muita coisa já pronta ali para nos abraçar, nos acolher no nosso dia a dia, né? Para aquele primeiro estudante que não sabe nem mexer o mouse, né? E vem essa questão, e esse professor, ele também, como tu falaste agora há pouco, ele precisa sair da zona de conforto, né, Ana? Ele precisa sair, ele precisa ir de encontro à tecnologia, ele precisa se inspirar através da tecnologia para que ele também possa pensar fora da caixa. Isso. Acho que... E algumas atividades que nem nesse material que eu ando pesquisando e fazendo, são coisas simples, né? Principalmente, por exemplo, como que eu vou utilizar o Scratch de uma maneira desplugada, né? Eu posso começar com os primeiros cards ali, cards de orientação. Como é que eu faço para ir de um ponto até o outro? Trabalha lógica de passos, de repetição, né? Identifico o que eu tenho o que eu tenho que fazer para o computador? Eu tenho que mandar iniciar algo, né? Então, eu tenho que ter um comando lá, né? Quando eu clicar, comece, né? Ou quando eu fale para alguém, inicie uma determinada ação, para ir trazendo todo o raciocínio, né? O contexto da programação. E aí, depois, vai montando, né? Às vezes pode ser uma pequena história,
uma pequena movimentação, mas aquilo ali às vezes abre um mundo, um leque, que para nós, até eu brinco assim, que para nós adultos é difícil, né? Mas para uma criança, às vezes o lado criativo tá sendo Aflorado, sim. aflorado, exatamente. Então saem trabalhos muito legais, saem coisas bem bacanas, né? E é interessante fazer essa transposição. Faz na parte ali do papel. Imagina uma história, vai lá, desenha, faz os estágios ali, né, as falas, e depois transpõe aquilo para um Scratch Junior, para quando é mais, né, quando as crianças são menores, não tem tanta, né, mobilidade ainda com o mouse, ou para o outro Scratch que a gente pode instalar, usar de forma online também. E é bem bacana depois, pode fazer exposição, fazer brincadeiras. Bem interessante. Ana, e nos conta aqui se tu já, além da tua dissertação, né, voltada aí para astronomia, que eu achei fantástico, tu participou de algum outro projeto ou tu estás participando que envolva o pensamento computacional? Queria saber se tu tem algo assim para nos contar, para nos apresentar sobre a tua experiência, a tua vivência em sala de aula dentro da escola. Bom, é difícil não estar em algum projeto. Mas devido ao tema, né, tá sendo tão utilizado, eu tô participando, principalmente agora nessa formação de professores, né, dentro do Instituto. Posso falar o nome? Pode. Tá, no Instituto SESI, né, do Sistema Fiergues. Também fui convidada a desenvolver toda a parte do material do curso relacionado à robótica educacional, né, que foi também recebido alguns kits de robótica, e se fez necessário assim, opa, o professor vai receber o kit, o que ele vai fazer com esse kit, né, então tem essa orientação. Também estou participando da seleção, né, do doutorado, voltado para informática e educação, onde eu quero abordar exatamente o pensamento computacional, principalmente áreas não técnicas, né, porque se tem explorado muito o pensamento computacional, principalmente matemática, né, até eu ousei trazer para astronomia, trazendo a área da física, né, ainda também, acho que encontrei um trabalho, mas não se aprofundava tanto. E até, inclusive, brinquei, né? Eu disse, ai, que pena o repositório, né? Deu uma desaparecida do repositório, ficou um tempo fora, né? E eu tenho buscado também trazer toda a minha vivência, né? De tudo que eu estou aprendendo, que eu estou fazendo, o meu lado da neuro, da psico também, pensando para a parte da inclusão. Como trabalhar, né, de forma inclusiva o pensamento computacional. E como a gente faz isso? Pode nos dizer, nos contar? Porque eu tenho certeza que quem nos assiste, quem nos escuta, vai querer saber, vai querer utilizar, vai querer testar isso. Nos conta aí, Ana. Bom, é um grande desafio, né? Devido às minhas práticas, né? Anteriormente eu estava atuando como professora do técnico de informática, numa das redes de ensino daqui do Rio Grande do Sul, e eu consegui identificar que, por exemplo, alunos com TEA têm um desenvolvimento fantástico, né, dentro da área da informática, da computação, embora às vezes a lógica, ela precisa ser realmente formada, mas aí tu vai fazendo algumas atividades, alguns exercícios, principalmente reforçadores de lógica de programação, né, então até de lógica matemática, contextos mesmo. Alunos com TDAH, né, eles gostam mais também da parte móvel, então já também andei explorando com eles o uso de tabuleiros, né, a aplicação da minha própria trilha lá da física, né, com eles, e eles conseguem identificar, olha, eu consigo fazer dessa maneira. Síndrome de Down, também eu tive 2 estudantes, né, pela questão intelectual, né, um pouco por mais, né, do atraso, eu consegui fazer das 2 maneiras, desplugado e plugado. No desplugado é muito tranquilo, porém, a questão da lógica, né, é trazer, como fazer, como movimentar, como trazer de um ladinho para outro, né, aquele personagem, como atingir aquele objetivo, né, uma dica também para os profs, explorem o Canva lá dentro, ainda mais nós, professores, nós temos acesso gratuito
gratuito da tecnologia. Tem tabuleiros desplugados para programação Olha só. desplugada. Usei muito, né? Porque às vezes a gente fica nisso, né? Vou ter que tirar um coelho, né? Da manga, uma carta, para inventar alguma coisa, né? Mas na verdade a gente não precisa inventar. Tá lá, né? Mas só que é importante a gente saber como que vai utilizar, não só dar por dar. Eu sempre brinco, né? Não, se é para dar qualquer coisa, então dá uma folha em branco e deixa desenhar. E esse meu estudante, ele conseguiu, né, fazer toda essa transposição dali para, por exemplo, usando a hora do código. Na hora do código, eu acho interessante que lá, que é uma O base. que é a hora do código? A hora do código, ela existe em algumas plataformas, Uhum. mas ela é exatamente aquele momento de parar e vamos programar. Mas a programação, ela se dá ali pelos blocos, né? O uso lógico daqueles blocos, para atingir um objetivo. Às vezes é um personagem, por exemplo, Angry Birds, né? Ele tem lá, é um porquinho, né? Que ele tem que capturar aquele porquinho e tem que Sim. passar por um labirinto. Então, como é que eu faço, né? Né? O Angry ali, que é um vermelhinho, né? Um passarinho, conseguir pegar o porquinho e, né? Passar os obstáculos. Qual é o caminho que eu tenho que fazer? Então, eu coloco lá, né? Avance 1, avance 2, avance 3, né? E aí eu clico em executar e ele faz toda a ação, a animação, né? Uhum. Então, se ele conseguiu capturar, bom, finalizou. Então, ele vai adiantando, né? São 10 etapas até chegar ao desafio final. Mas esse é só um exemplo, né? Tem vários outros tipos e eles são separados por faixas etárias, né? Mas como é uma plataforma, né, que ela é feita pelo MIT, então é um instituto também, né, voltado totalmente para a parte tecnológica, né? E eles fazem assim, vendo qual seria a prática deles, né? Mas muitas vezes para nós, lá, estudante que nunca viu uma programação ou que para próprio divertimento, pode começar na idade mínima, né? Não sabe usar o mouse também, às vezes só pega uma parte da figura, encaixa na outra, né? Como se fosse um quebra-cabeça. Tem várias coisas para fazer. E, claro, dentro do próprio code.org tem uma partezinha que a gente consegue desenvolver aplicativos. E é muito legal, porque ali a pessoa pode fazer um aplicativo para o celular, com pequenos blocos, com uma animação, até com a sua própria foto, tudo, e tem um linkzinho que tu compartilha, aí tu brinca, manda para os familiares e cada um enxerga lá o seu próprio aplicativo que você fez. Sabe que, Ana, tu falando assim, agora tu trazendo uma retrospectiva, né? Da questão dos blocos, a questão da programação, a questão do pensamento computacional, fazendo uma relação com o MIT também, né? Ele também, tu vê que esse pensamento computacional e a própria tecnologia, como ela vai indo de encontro com a aprendizagem criativa também, né? Elas Exato. se encontram dentro do mesmo formato de tecnológico também. Mas eu queria te falar uma outra coisa também. Eu também faço doutorado em diversidade cultural e inclusão social pela Fevale. E ali eles também têm um olhar bastante voltado para a parte da tecnologia de acessibilidade. Então, se uma hora tu tiver um tempinho aí, também vai lá conhecer um pouquinho o laboratório, bem legal. Eu quero As profs são bem conhecer, queridas, sim. bem Bom. receptivas. Mas, aproveitando um pouquinho, então, como se a gente olhasse sobre o aspecto da escola, tá? Da escola, estrutura, que sugestão que tu daria para a escola para se aderir, né? Não é para se aderir. Que sugestão que tu daria para a escola para Se que ela adequar. pudesse se adequar à questão do pensamento computacional? Bom, primeiro, né, eu acho que é importante a gente desmitificar essa questão da BNCC, né? Eu torno a dizer, é o que eu falo para os professores, principalmente nas formações que eu efetuo. A gente não precisa reinventar a roda, né? Vamos ver, olhar para a nossa prática, o que nós temos. Depois, talvez pensar em atividades, em coisas mais relacionadas, então, à prática pura do pensamento computacional. E, claro, dentro da própria escola, todos estarem num contexto em geral, porque o pensamento computacional não vai ser só o professor da informática que vai trabalhar, que às vezes nem existe esse profissional lá dentro, né? Ou vai ser só o professor da matemática, só o professor da física, né? Nessas áreas mais exatas. Não, mas que vão ser todos que vão trabalhar. Como que eu vou trazer essa prática?
né? Eu acho que também é bem importante, até pela própria coordenação, supervisão, né? Entender esse contexto para poder orientar os professores, né? Até auxiliar, identificar essas práticas, o que consegue fazer de forma plugada, desplugada, quais são os materiais que estão disponíveis, né? Que nem eu até comentei, né? Não é o nosso foco aqui, mas robótica educacional, Sim. por exemplo, né? Identificar o que é, não simplesmente dizer, não, a gente precisa trazer e deu e acabou, né? A gente precisa comprar um kit de robótica, mas o que precisa comprar, o que é necessário. Quem Não, vai utilizar? pensamento computacional. Preparo, né? Exato, Também de quem vai utilizar. no pensamento computacional, pensar assim, eu tenho que comprar agora todo um laboratório da informática para trabalhar. Não, eu acho que começa bem pelo básico, vamos estudar o que é o pensamento computacional ali, o que a BNCC nos traz, né, o que são essas competências, que nada mais, nada menos são as 10 competências gerais que a gente já Sim. tem na BNCC, como que ela se divide, que são daí as 3 principais, né, que é o pensamento computacional, a cidadania digital e o mundo digital. O que a gente pode trabalhar nesses eixos, né? Começa por aí. E depois, claro, identificar essas práticas, fazer essas trocas com os colegas, né? Eu acho que também é bem importante, eu até brinco assim que, como eu sinto falta nesses últimos tempos, eu tenho ido tanto em congresso, tanta coisa, e como eu sinto falta da educação básica estar presente nesses lugares, né? Porque muitas vezes nós, como profissionais, a gente quer ir, mas cadê as práticas que a gente faz em sala de aula que dá certo? Por que elas não estão lá expostas, né? Por que nas nossas mostras científicas que hoje os IFES têm feito com maior frequência, por que a gente não está lá também expondo os nossos trabalhos, né? Incentivando os nossos estudantes a trabalhar, a viver o lado científico, né? E nós também identificar outras práticas, trazer ideias, né? Pensar fora da caixa. Isso. Buscar inspiração, né? Na verdade, é um trabalho coletivo, né, Ana? Quando a gente fala sobre a questão do pensamento computacional na escola, é um trabalho coletivo, sim, é um trabalho de professor, de aluno, de coordenação. E muito, né? Muito bom. Quando a gente fala, Ana, do trabalho dentro da escola, eu acredito que a inovação, ela vai nascer, ela está dentro da escola, né? Ela está dentro da sala de aula. E é para aí que a gente tem que olhar, né? Que coisas tão boas que a gente faz hoje, e isso eu sempre penso que é do Iapoca ao Chuí, que a gente faz coisas boas, né? Que tem práticas boas, que tem excelentes práticas. E a gente perde isso. Então, acho que tu tem total razão. Quando a gente vai para um congresso sobre educação, e lá não está a base, né, que é o que muda, eu acho que um país, que é o que muda uma cidade, que é o que muda um bairro, um contexto, né, onde uma escola está inserida, é a educação básica. Eu acho que é ali que nasce muito da inovação e a gente esquece de olhar. Então, eu te perguntaria também nesse contexto, assim, que dica tu deixaria aqui, Ana, para as escolas, ou para a gestão escolar, ou para o professor, né, ou para quem está um pouco mais acima, sobre esse tema, né? De que forma a gente pode olhar, o que nós podemos fazer para evidenciar, né, todas essas maravilhas que tem dentro da escola e a gente não olha para elas. Bom, eu ouso dizer, e eu aposto sempre muito, né, das nossas as mostras científicas, né, as nossas antigas feiras de ciências, elas começaram também a ser também de forma, né, interdisciplinar, intercultural, e assim vai todos os inters possíveis. E eu acho que quando a gente tem uma mostra científica trazendo trabalhos, valorizando, né, aquela trajetória, o professor que está ali na sua sala de aula com uma prática muito interessante, mas que seria legal trazer para que a comunidade enxergasse, já tem aquele primeiro incentivo para o professor. O segundo é para os estudantes, porque eles mesmos se desafiam a fazer um trabalho. Claro, vamos pensar talvez na competição, mas é uma competição criativa, né? Como que eu vou fazer algo diferente, né? Eu até brinco assim, na outra escola que eu trabalhava, eles mal terminavam uma feira,
lá no curso técnico da informática, a gente fazia a exposição dos trabalhos, e eles já diziam assim, qual vai ser o próximo tema? Né, isso acontecia em novembro, porque eles já queriam saber quando virava o ano. E se preparar para o próximo. Exato. Então, a gente tinha pequenas premiações, um próprio certificado, quando a gente dava. Medalha. Medalha. Outro dia eu fui numa mostra e os alunos estavam loucos pelo momento da medalha. Exato, eles ficam naquela ansiosos, né, em querer saber. E nós também, como professores, quando aconteceu, né, no nosso caso lá, 2, 3 trabalhos selecionados, né, a gente encaminhou para uma revista. Nossa, mas uma revista, o que faz, né? Para nós que somos mais acadêmicos, a gente sabe, nossa, uma revista é ótimo, né? Mas para eles, era assim, uma revista no contexto internacional, tudo, então aquilo uma baita premiação, né? Então todo mundo, vamos a partir disso aqui, vamos postar no Instagram, e nisso começa a gerar visibilidade. E eu acho que isso é importante, porque para nós, imagina, professor, a gente sempre reclama, né? A nossa profissão, nosso momento, tem muita cobrança. Então, acho que até para nossa própria autoestima, o reconhecimento, o que a gente consegue fazer, para onde a gente consegue evoluir, levar esses trabalhos, fazer com que outras pessoas também consigam nos ver. Nós levamos um exemplo, um trabalho para uma universidade, né? E eles eram do curso técnico, tudo bem, ali no 2º ano, mas haviam estudantes da graduação assistindo o trabalho deles, professores da graduação, e ficaram maravilhados, né? E eu sempre brinco assim que como é importante que a gente tenha assim essa visibilidade. Se a gente olhar uma escola, né, hoje educação básica, eu fico vitoriosa, eu me sinto assim que eu estava junto naquela equipe, eu vejo a robótica da Vila tal em Porto Alegre lá, né, ganhou um campeonato de robótica estadual. Nossa, vai descobrir com o que eles trabalharam, foi o mínimo do mínimo de material, mas se esforçaram, correram, foram atrás. Imagina a valorização que se tem, né, desse profissional que acompanha, dessa equipe que está, da escola, e sempre acaba motivando, né? É interessante quando a gente faz um movimento lá dentro da escola, vem um colega, eu também queria, né? Eu também vou. Quando vê, já tem, dentro dessa própria amostra científica, por exemplo, tem trabalhos de diversas áreas que acabam inspirando os outros, né? E essas mostras científicas que tu está falando, Ana, acho que elas têm desempenhado um papel muito importante mesmo, né, dentro desse contexto. Porque além de mobilizar, de estimular e incentivar esses alunos no compartilhamento de dados científicos, enfim, né, da construção científica, ele também tem engajado os acadêmicos da universidade. Então, ele tem sido bem diretamente também uma aproximação entre as escolas do município e os professores da academia. Então, isso porque eles vão como avaliadores, eles vão como, não no sentido de avaliar, né, mas no sentido de levar algumas contribuições. E isso é um olhar também muito importante para nós dentro desse contexto acadêmico. Eu acho que é muito legal, assim, é uma forma de os alunos terem esse reconhecimento, e os professores também se sentirem já reconhecidos de alguma forma. Isso E é um potencial que está lá vivo, né? Outro dia eu fui avaliadora da mostra de ciências, mostra científica, não ciências, né? Ciências é do passado, mostra científica da cidade de Portão. E eu avaliei educação infantil. E tu não imagina, né, que aqueles toquinhos de gente ali, de 4, 5 anos, possam apresentar um trabalho. E eu fiquei impressionada, porque eu sempre avaliei já do 9º ano do ensino médio, nunca tinha pego os pequenos. E eu fiquei, assim, maravilhada, impressionada, né? Nossa, olha o que de fantástico os nossos professores fazem dentro das escolas. E o quanto de inovação tem ali, né? O quanto de temas importantes que às vezes ficam escondidos, até o próprio pensamento computacional.
né, que a gente tem medo de falar sobre, porque eu não domino, envolve tecnologia, não estou tão familiarizada, e a gente vai deixando para depois e vai trazendo, né, para expor aquilo que a gente domina. Então, o quanto de inovação, de tecnologia, de conhecimento, de experiência e de vida tem dentro de uma amostra. Então, eu fiquei, de fato, assim, surpresa, feliz, e só veio a reforçar, né, que a educação básica, ela transforma, né, uma realidade. A educação básica, ela movimenta toda uma nação e acho que transforma também uma nação. Então, Ana, a gente vai aqui caminhando para o nosso fim do nosso episódio, né? Eu sei que é um tema vasto, tu que é conhecedora, Sim. né, de tantas coisas legais que eu tenho certeza que tu já fez por esse mundo afora, mas isso deixa para um outro episódio, né? Que tem um momento da Ana lá na China que a gente vai falar em um outro dia, que também seria uma experiência que eu tenho certeza que tu tem aqui para nos mostrar e para nos contar, muito legal. Mas foi ótimo conversar contigo, foi ótimo, né, Diana, conhecer um pouco mais sobre o pensamento computacional, né, que tenho certeza que quem vai te escutar, quem vai te assistir, vai aprender, vai se arriscar, né, vai, vamos dizer, se jogar para esse tema aí, que ele faz parte, mas às vezes a gente tem medo. Então, tenho certeza que será inspiradora para nós. Muito obrigada, Ana, mais uma vez, por tu ter compartilhado aí o teu conhecimento. Nós te agradecemos. Esperamos, como a Patrícia falou, já que tem mais coisas para a gente, né, explorar dentro desses teus conhecimentos. Então, a gente espera contar contigo em uma próxima oportunidade também. E a gente agradece por tu ter vindo aqui conversar conosco sobre isso, sobre esse tema, né? As possibilidades que a gente tem aí de explorar ele dentro desse universo da educação. Muito obrigada. Eu agradeço vocês do fundo do coração e só quero deixar um recado, né, que todo mundo consiga, né, quebrar as suas barreiras, né, ultrapassar os seus desafios e trazer essa transformação para dentro de si que a prática da educação faz na vida da gente. Gratidão. Isso, obrigada. Obrigado, Ana. E nós chegamos ao final de mais um episódio. Você gostou do que assistiu? Tenho certeza que sim. Se você ainda não nos segue, nós estamos no Instagram, no YouTube e agora também no Spotify. Então vai lá, Pod P Palavras com Educação. Até a próxima. Até.